Muito bom dia, meus queridos irmãos. Hoje, dia 19 de fevereiro de 2023, é mais um dia, um motivo de muita alegria de estarmos aqui estudando os princípios do Espiritismo nesse nosso pequeno canal ABC da Ciência Espírita, que eu lhe peço muita gentileza. Por favor, dê uma curtida, espalhe ou divulgue para os seus amigos e amigas e vem ter conosco aqui nessa discussão, nessas reflexões maravilhosas sobre o Espiritismo à luz da sua ciência. E é que abrimos a nossa querida lição do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada pelo nosso querido Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. A lição é 25, tende calma. E disse-lhe Jesus, mandai assentar os homens. Essa lição é significativa sobre a passagem da multiplicação dos pães, né? Vamos para a parte que nós marcamos, que é a seguinte. Nos fala Emmanuel. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro. Aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Uma lição profunda que nos remete a uma consciência do que é a fé. A fé é isso. É, antes de mais nada, encontrar um equilíbrio profundo, uma calma, para que nós possamos receber os recursos celestes. Se conosco Deus nesse mistério maravilhoso que é a revelação espírita. Que assim seja. Bom, conforme nós vimos no domingo passado, nós iniciamos o estudo do princípio fundamental da fé raciocinada. E vamos dar sequência a esse estudo agora na parte 2. E o que a gente viu no domingo passado? A gente viu que a fé ela tem esse conteúdo material que é inato no ser humano, que é de onde ele tira uma força e uma crença nas conquistas dos seus desafios. Existe uma fé jurídica que ela é estabelecida aí nos processos em que se estabelece a chamada boa-fé, ou seja, a pessoa ela tem uma boa-fé na relação, ela teve uma boa-fé na execução, então diz que ela tem uma pessoa de boa-fé. E no que nos interessa, a fé religiosa. A fé religiosa, ela também é derivada de em diversas etapas da humanidade, Existe aí uma fé em alguma coisa. Mas ela teve uma estruturação fortalecida ou direcionada, uma espinha dorsal dessa fé, na fé mosaica, que trouxe o quê? Aquela fé disciplinadora para aqueles espíritos rebeldes que existiam naquela época, indisciplinados do ponto de vista da sua relação com Deus. Então era necessário que estabelecer um modelo disciplinador, demonstrando naturalmente a inclinação ou a sujeição do homem a Deus, mas sob um ponto de vista mais disciplinador. E Jesus veio trazer um outro tipo de fé. Ele trouxe o quê? Uma fé curadora e esclarecedora de uma nova realidade, uma realidade espiritual
ligada ao mundo, a uma essência divina de amor de Deus. Deus como amor. Então trouxe uma nova expressão da fé. E hoje, o que acontece? Com base nessa visão do cristianismo que Jesus veio estabelecer, existe a chamada fé dogmática, que na realidade ela se baseia em quê? Ela se baseia na crença em Deus? Sim. Se baseia na crença na expressão de Jesus? Sim. No entanto, ela se baseia fortemente nas cerimônias, nos ritos, na liturgia. E aí, essa fé muito que se afasta dos entendimentos, do livre-arbítrio da pessoa, da razão, é chamada também uma fé cega. E essa fé cega pode levar um homem ou uma mulher ao fanatismo. E vimos a importância do nascimento de uma revelação do Espiritismo, que trouxe a fé raciocinada, que era derivada do entendimento das leis naturais de Deus, de que toda a ação de Jesus se baseou numa ação natural, em leis naturais. Portanto, ela apresenta uma fé em Deus, nos recursos divinos, para que possamos alcançar os nossos desafios, mas que tudo que Jesus fez também nós podemos fazer, porque existe uma explicação racional que se baseia nas leis naturais de Deus. E aí é com isso que lá no item 7, no capítulo 19, no Evangelho, estabeleceu o Allan Kardec essa frase maravilhosa: fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque se baseia numa fé em que não só crê em Deus, mas busca entender Deus através das suas leis, através de um entendimento racional. E a gente se pergunta, então, por que a fé raciocinada é um princípio fundamental do Espiritismo? Porque ela se assenta justamente no entendimento das leis naturais de Deus. Explicação dos fenômenos operados por Jesus, ela dá uma revelação racional, essa natureza espiritual de Jesus e sua ação sobre o homem e a natureza das coisas. Ou seja, a fé raciocinada é um princípio fundamental. Por quê? Porque ela estabelece uma divisão, ou seja, estabelece uma base na qual a ação de Jesus é também uma ação potencial de todos nós. Então, por isso é um princípio fundamental. Com base nessa fé, a gente pode agir, nos modificar e modificar o mundo, estabelecendo o progresso. Portanto, a fé aplicada por Jesus é uma demonstração de um poder natural e universal. E a gente pode ler, então, lá no item 5, capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta a ardente fé, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus
disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tendes fé. Olha que explicação maravilhosa. Ou seja, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Então, o que está por trás da ação de Jesus? Uma grande ação magnética, em que ele manipulava, então, os fluidos, né? O fluido universal que a gente vai ver um pouco mais à frente, e modificando essas qualidades, essas propriedades, e agindo sobre o que? Sobre os seres. Então Jesus, através da fé dele, ele impunha a essa ação magnética, ele impunha o que? Todo o seu amor, toda a seu poder de transformação. E aí se explica então, né, à luz de uma razão, como que Jesus podia operar as suas ações de cura. Na verdade, o que a gente está falando então? A gente está falando justamente disso, que o Espiritismo, ele trouxe, como a gente pode ver bem aqui, nessa seta aqui amarela, ele trouxe uma nova interpretação que não era possível, né, ter sem o Espiritismo. Ou seja, teve uma interpretação de que a ação de Jesus, a fé de Jesus, ela é uma potência do Espírito, ou seja, modificando a cultura do milagroso, do milagre, trazendo que uma explicação racional em que o poder da fé demonstra de modo direto e especial na ação magnética, ou seja, em que Jesus imprimia ao fluido o que? Uma ação magnética. Aí é a explicação racional que o Espiritismo traz, estabelecendo aí, como está aqui, bem essa setinha, um novo entendimento, uma revelação, estabelecendo uma nova interpretação da ação de Jesus. E aí a gente pode se defrontar com a visão de que, portanto, a fé ela é uma potência espiritual. E sendo uma potência espiritual, ela tem naturalmente o que? Uma natureza divina e de cada espírito. E a gente pode olhar lá no Evangelho um esclarecimento muito importante sobre isso, que é a lição, a fé humana e divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas, um espírito protetor. Então aí está a explicação de que a fé é uma faculdade humana. Sendo uma faculdade humana, e como diz aqui o espírito protetor, é humana e divina, todos possuem uma potência de agir pela fé.
E aí a gente pode também, na nossa querida Joana de Ângelis, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no seu capítulo Poder da Fé, logo no seu segundo parágrafo, diz Joana de Ângelis: a fé procede também de vivências transatas, quando o espírito enfrentou situações e circunstâncias que foram experienciadas, deixando os resultados dos métodos utilizados para superá-las. Conhecendo os acontecimentos, embora inconscientemente, o ser adquire a confiança espontânea para os enfrentamentos que se apresentem por semelhança evocativos daqueles passados. Então, olha aí uma segunda compreensão da fé. Ou seja, que a fé ela tem um papel, que ela tem uma natureza evolutiva reencarnatória. Fruta de quê? De situações e circunstâncias em que o espírito ele vai experimentando. E aí o que? Ele vai experimentando aquela fé na solução daqueles problemas, e com isso a nova encarnação ele já nasce o que? Inconscientemente com uma fé mais elaborada. Então, maravilhoso como nós possuímos aí, vemos aí duas revelações importantes, características da fé. A fé é uma potência divina e humana, portanto, uma potência que Jesus demonstrou nas curas, nas suas ações, nos seus milagres, e que cada um de nós também podemos, né, utilizar dessa potência, dessa fé. E essa fé, ela tem o que? Uma natureza também, como disse, demonstrou aqui Joana de Ângelis, uma natureza evolutiva reencarnatória, em que nós experimentamos o que? A cada reencarnação, uma fé mais robusta, uma fé mais inteligente, uma fé mais desenvolvida. Então, irmãos, agora nós trazemos aqui um novo capítulo sobre a fé raciocinada, em que buscamos apresentar aqui um ensaio, né, sobre a sua gradação. Por quê? Se como, né, Joana de Ângelis demonstrou, né, ela possui uma natureza evolutiva reencarnatória, então essa fé ela se elabora, não é isso? Ela tem uma elaboração. Ou seja, ela parte de um período de fecundidade do espírito, ou seja, de germinação. E ela vai aflorando o quê? Para uma maturidade. E como em Jesus, ela alcança o quê? Uma plenitude. Então, a gente pode concluir que há de fato uma gradação da fé, concorde o quê? Em concordância com o quê? Com a nossa evolução espiritual. E aí a gente pode apresentar aqui, né, um pequeno ensaio nosso sobre essas gradações, que são uma visão coerente com nossos possíveis estágios evolutivos. Então, o que a gente trouxe aqui, né, com essa visão? Que a fé poderia ter, ou ela pode ter, 6 estágios. Naturalmente, cada um vai poder estudar um pouco mais sobre isso, né? E talvez, né, ampliar, né, ou diminuir. Mas a gente entende, né, que possuindo a fé uma natureza evolutiva reencarnatória, e se ela se elabora, então existe uma fé semente, que é em concordância com o estágio de fixação da consciência, até que o homem ele alcança o que? Um período de consciência, em que ele alcança um período de estágio de consciência de si próprio, de livre-arbítrio. Tá certo? Para isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né, que existe aí, né, na escala espiritual,
uma evolução do espírito. A gente vai ver um pouco mais à frente que existe um processo de humanização do espírito. O espírito já não nasce pronto, como diz aí a interpretação de alguns sobre a Bíblia, por um sopro divino. Existe uma ação natural de evolução do espírito. E aí, nessa evolução natural, a fé se apresenta o quê? Como uma fé semente, ou seja, em que vai se dando um estágio de fixação da consciência. E aí, quando se dá esse estágio de fixação da consciência, passa-se a ter o quê? Uma fé elaborativa. É aquela em que vai encontrar ainda um senso crítico, ainda em elaboração, saindo do seu adormecimento, né? E passa a ser elaborado, passa a ser testado. E nesse momento dessa fé elaborativa, a gente pode encontrar em diversos estágios da humanidade, em diversas religiões, e que essa fé elaborativa ela pode ficar estacionada através do quê? E até derivar de quê? Através daquelas ações mais cerimonialistas, presas a um ritualismo, ou chamadas dogmatismo, né? E aí veio o que? Uma fé raciocinada, que é uma fé baseada numa autoeducação, num entendimento. Essa fé raciocinada foi a que foi revelada pelo Espiritismo. Existe uma fé também moralizadora, é a fé em que espíritos já alcançam um estágio superior de entendimento, de relação com a humanidade. Já são aí espíritos que já nascem aí com uma missão, espíritos missionários, né? Existe uma outra categoria de fé, que é a fé transcendente. Na fé moralizadora, nós encontramos aí espíritos como Sócrates, como Chico Xavier. Mas Sócrates também ele está bem próximo daí de uma fé transcendente, né? Porque são espíritos já de uma escola espiritual de apoio, né, a Jesus, né, na execução de seus planos. Então, podemos dizer que é uma fé transcendente. E existe aquela fé cósmica ou co-criadora maior, que é aquela fé já de espíritos puros, do escola de Cristo, de Jesus, dos chamados Cristos planetários. Então, meus queridos irmãos, aqui é apenas um ensaio de uma tentativa de entendimento da gradação da fé de acordo com as possibilidades evolutivas do espírito. Tá bom? O que a gente pode encontrar como conclusão? Primeiro, que a fé, né, espírita ou a fé raciocinada, ela se baseia o quê? Na crença em Deus, mas sobretudo numa crença cega, mas crença no entendimento de que as coisas existem por conta de um amor e de uma ordem natural, de uma inteligência suprema. Então, a fé raciocinada ela tem como base a inteligência. Ela se apoia em fatos e na lógica. Ela é esclarecedora. Ela prescinde, ela é fundamental, ela se ampara no raciocínio e no livre-arbítrio. A fé cega não. A fé cega, ela luta contra o raciocínio e o livre-arbítrio das pessoas. A fé raciocinada ela é sincera e ela aquece. Ela alcança os corações em desalinho e desespero. Ela não é uma fé só de palavras, vazia e fria. E é uma fé que produz frutos. Ela não é a fé da figueira estéril. Ela produz o bem. E aí a gente pode ver lá no item 11, né, do capítulo 19,
a fé, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente apenas usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para as incurtirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José Espírito Protetor, Bornéus, 1862. E Jonas Gênesis traz, portanto, que a fé é essa força que se irradia como energia operante. Ela é essa grande energia, por isso que ela consegue mover as montanhas. E como disse aqui José de Protetor, ela é racional, nunca excede o limite da sua capacidade. E ela nem doida de ambição descabida, conhecendo as possibilidades que possui os meios de que se deve utilizar para os cometimentos que enfrentará. E a gente pode concluir uma pequena ordenação e conselho aos espíritas que nos trazem o Espírito Emmanuel na lição 34, Comer e Beber, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele nos fala, espero que lhe toque ao coração. Não bastará crer intelectualmente em Jesus. É necessário aplicá-lo a nós próprios. Bom, maravilhosa frase. Maravilhoso pensamento que Emmanuel nos traz. E é assim que, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu te convoco, eu te faço o convite a entender, a vivenciar a fé sobre a base de uma fé raciocinada, a fugir ou a se afastar dessa crença cega que leva ao fanatismo e também dessa crença vazia, intelectual. Difícil, quando a gente vai estudando, difícil a gente cada vez mais deixar de ter aquele entusiasmo com diversos aspectos da doutrina espírita. Mas é fundamental nessa frase muito simples que Emmanuel trouxe no seu ensinamento, é necessário aplicar essa fé, não fazer essa fé uma substância morta, porque nós demonstramos aqui que a fé é uma potência do espírito transformadora, que ela pode agir sobre os mecanismos da cura, os mecanismos da transformação. É um dos principais princípios
doutrinários, princípios da lei natural. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu te peço mais uma vez, encarecidamente, que você possa curtir o nosso vídeo, possa curtir os nossos programas, possa se inscrever no nosso canal e divulgar, não com aquele pensamento que a gente tem aqui de alcançarmos aí milhões de pessoas, 1 milhão, 500 mil pessoas, não. A gente quer que esse pequeno estudo que nós fazemos possa alcançar as pessoas que de coração aí empedernido, de coração machucado, possa ter a oportunidade de compreender, através de estudos e reflexões da ciência espírita, um caminho, uma porta, uma janela que seja para um despertar da sua própria consciência. Muito obrigado, Senhor Jesus. Um abraço a todos e ótima semana.